Tá. Bom, sejam todos bem-vindos e vamos lá mais um encontro, terceiro encontro do De Magistro de Santo Agostinho, hein? Bora? Mais um capítulo? Bora. Quarto, natureza e reciprocidade dos signos. Agostinho, inteiramente justo, com a locução signos que fala significado emitimos. Contudo, pois quais razões vide agora acordamos? Que mesmo não estando a fazer a ação, quando imediatamente interpelados, poderemos sem signos demonstrar ou casualmente sugerir com o próprio signo. Já começou lá em cima, já, né? Ah, tá. Então lembra que ele estava retomando, né? Ele retomou o antigo que estava falando que dá para se falar sem palavras, né? Que palavras não são signos. Os signos eles estão ali. A gente pode fazer gestos, né, com signos, né? Eu entendi que ele está retomando, né? Isso. E ele está colocando os primeiros capítulos lá que poderemos sem signo demonstrar ou casualmente sugerir com o próprio signo, né? Então, acho que ele está tentando falar que não precisa necessariamente de um signo para fazer alguma coisa, para demonstrar alguma coisa, não sei. Talvez pareça isso, mas não sei. Eu acho que sim, ele deu uma retomada e agora acho que ele vai. Tipo assim, a gente concordou com isso, né? Aí É ele falou isso. concernido. Acho que assim, isso. Acho que igual o Deodato fala isso, né? O Adeodato fala concernido. Aí o Agostinho. Logo, sobre signos inquiridos, podemos mostrar signos por signos. E quando se trata de coisas que não são signos, imediatamente após a interpelação, poderemos, para atinar em signos, mostrar. Ele tá falando de uma associação aí, né? Pelo que eu Uhum. entendi. Pô, o que não é signo, eu posso explicar com signo. Acho que é isso que ele É, quis dizer. Será que não foi? Que eu eu acho que é preciso do por. signo para comunicar, mesmo que não é signo, eu explico os signos. Mas mesmo que não é signo, eu vou precisar de um signo para poder dizer o que que é, mesmo não sendo signo. Só que eu queria ver o que que ele não considera signo, isso que é interessante. Vamos ver o que ele vai. E também, ele pode estar falando também no sentido de você usar um terceiro signo para mostrar um signo. Também acho que deve estar nesse sentido também. O que você acha, professor? Um terceiro signo para achar, para um terceiro signo para falar de um signo. É, Vamos botar isso em palavra, vamos botar isso em pô, exemplo prático. Consegue dar um exemplo? consigo. Você pode escrever uma paisagem e um Tá, quadro. tá. Pode. Aí eu estaria descrevendo a paisagem pelo quadro, Isso, eu vou estar descrevendo em texto uma paisagem que eu vi em um quadro, por exemplo, de um museu. não é verdade? Que, e o museu e o quadro seria uma representação, um signo da paisagem em si. O que você acha? Eu acho perfeito. O texto daí ele é uma representação do quadro e o quadro é Uhum. uma representação da paisagem. Sim, Perfeito. Eu acho que sim. Aí eu descrevo o quadro na moldura dele, na materialidade ali, no vidro, no papel. Consigo de fato descrever uma representação, uma terceira representação. eu acho. Também acho que interessante, né? Eu tô tentando. É interessante, tá ficando interessante esse texto aqui. Ah, olha só, Adeodato, assim consiste, Agostinho. Das três disposições, se contiveres, primeiro avaliaremos que certos signos por signo se mostram. Dessa forma, palavras em si, signos seriam? Interrogação. Que interessante. E é isso, a gente falou da outra vez, né? Da palavra signos, que a gente estava falando, né? Que pode ser que a palavra seja um signo que não seja necessariamente uma coisa tão separada como a gente está supondo, né? Uhum. Mas o Delata, ele discorda, o filho dele discorda. Ele fala não. O Adeodato fala não. Agostinho. Compreendo que ao falar
pelas próprias palavras significamos, ou por outros signos, como ao expressarmos gestos ou letras. As coisas significadas nesses dois casos não deixam de ser signos ou coisas outras de signo que não sejam, como ao proferirmos pedra. Por esse motivo, essa palavra seria signo enquanto significa algo. Aqui é um ponto importante que a gente viu lá atrás. Né? Mas o que por ela pedra significa não seria signo. Uhum. Esse gênero de palavras não significam coisas que não são signos, ao que nós propusemos discutir e não competem. Sucemos considerar que signo se mostram por signos, e desse descobrimos que com esses seus significados ensinamos ou rememoramos, assim tu não compreenderias? Caramba, que tenso, hein? É, eu acho que ele está falando do seguinte, ó, professor, ele está falando que o mundo concreto ali, ele não é um signo. Uhum, Isso é significado, a pedra concreta ali não é um símbolo. Mas a palavra pedra, quando eu me refiro a essa pedra especificamente, uhum, é um signo. Se eu pegar só a palavra pedra, assim, só por conjunto de letras, talvez ela estivesse remetendo ao alfabeto, né? Mas, tipo, sim, mas se eu pegar só a palavra, assim, e remeter a uma pedra que exista de fato, em vez de ir no alfabeto, então, de fato, ela vai ser só uma palavra que não vai ser um signo, porque ela não está significando nada. uhum, Ela não está colocando o signo num. Vamos usar em termos representológicos, o referente, ele não tá. A pedra seria o referente, né? Na verdade, uhum, a pedra, se eu pegar uma pedra no chão, ela é a mídia da representação de pedra. Ainda assim, a corporeidade da pedra ainda não é a pedra. Ela é uma mídia da representação de pedra. Então, é uma leitura que concorda muito com a representologia ali nessa parte do. O que é concreto ali não necessariamente é significado. O que vai contra uhum, muito de umas tendências que a gente tem epistemológicas, né? Tipo, pega assim o construtivismo, por exemplo, ele vai pegar forte, né, a questão da construção, construção social da realidade. uhum, E, e o Santo Agostinho aí e a representologia tem isso em comum, tem essa realidade externa que ela é percebida pela cognição, né? A uhum, cognição pode ser alterada também, né? Não quer dizer que a cognição seja sempre certa e que a cognição também não possa criar ilusões de realidade, uhum. mas também a gente não, mas também não quer dizer que não exista uma realidade fora da nossa mente, né? E a Sim, epistemologia ela parte um pouco disso, tem uma realidade fora da nossa mente. Não quer dizer que a nossa percepção seja só um reflexo da realidade, mas existe essa realidade, né? A diferença é o acesso que a gente tem a ela. sim, eu concordo, concordo. Eu acho que é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo, justamente ele está mostrando, exatamente. Ele está mostrando que as coisas têm que ter um referente, né? De algum jeito ele tem que ter um referente. Eu acho que Uhum, aí, por isso que eu acho que ele pegou naquela frase, o Nihil, e falou, olha, isso aqui não tem, não é uma palavra que não tem signo, né? Lembra que ele falou uma coisa mas nesse sentido, que não, uhum, que a palavra ela só existe ali como meio que uma flutuação, porque ela não está presa a uma coisa que tem referencial. uhum. Eu acho que é isso que ele está É tentando. exatamente. Muito Exatamente. interessante. Se não é só uma palavra, mas não chega a ser um signo. É só uma palavra. Fica flutuando na realidade, né? Uhum. Aí o Adeodato responde, de fato, Agostinho, logo diria que as palavras são signos pertencentes a qual sentido? Adeodato, a audição, Agostinho, Não, e o para mim gesto? também é visão. Se eu escrevo, Sim, mas eu acho que ele está falando no sentido de palavra, no sentido de a fala, né? falada. Sim, É, sentido possível. exatamente. Eu acho que ele não está falando aqui no sentido de escrita, né? Uhum. Vamos ver, tá, olha lá, ele vai falar aqui, ó, olha lá. A audição, né, o Agostinho, e o gesto, a visão, Agostinho.
Ao encontrarmos palavras escritas, as palavras não seriam compreendidas mais Olha, como... aí, Viu só? Ele, tá vendo? falou que eu pensei também. Viu só? Mas eu não concordo que os gestos são só de visão. Eu posso Ah, muito bem fazer um gesto que eu toco na pessoa. É um toque, mas é um gesto também, porque eu tô chamando a atenção dela para um. Aí, no caso, seria o tato também, além da visão. tem sentido. Tem sentido, tem uma visão mais ampla sua. Mas vamos ver se ele também não vai dar um também, né? Você viu que ele já... Pode Vamos ver ser, se ele pode já ser, não né? vai ampliar também, né? Vamos ver. Né? Agostinho, ao encontrarmos palavras que essas palavras não seriam compreendidas mais como signos de palavra do que palavras articuladas pela voz, quais significados conferem? Sucede que a palavra escrita ilustra um signo aos olhos, conquanto a voz seria percebida por o sentido. Procede, se não de audição, para a mente chegar. Olha que interessante, hein? Uhum. Ele mostrou uma tipologia, hein? Sim. Que daí a palavra escrita e a palavra Olha lá, ouvida. olha lá. Vamos ver. O Adeodato, inteiramente assino. Agostinho. Do mesmo modo, quem vai entrar aqui? Luci. Outro Agostinho. Pronto, vamos lá. Ó, Luci. Oi, Luci. Boa tarde. Oi, Bem-vinda eu de novo. atrasei um pouco, desculpa. Imagine. Vamos Oi, lá. Oi, bem-vindo. Bem-vindo. obrigada. Agostinho. Do mesmo modo, julgo aprovaria que ao proferirmos nome, algo significaríamos. Adeodato. Por certo que sim. Agostinho, mas o quê? Adeodato. Evidentemente, aquilo a que nominamos, tais como Rômulos, Romas, Virtude, Rio e inúmeras outras. Ele no Ago- sentido maior de nome, né? Geralmente a gente usa mais nome para indivíduo, né? Mas ele tá usando nome no sentido de quase gramatical do termo, né? É, tá bem De amplo, né? denominação mesmo. Tá bem amplo, exatamente. Tá bem amplo. Aí, Agostinho, porventura, esses quatro nomes algo não significariam? Adeodato, ao contrário. Agostinho, nenhuma diferença existiria entre esses nomes e as coisas que significam? Adeodato, até Hum. há muitíssimas. Sim, já dizia o Marx, a palavra cão não morde. Exatamente. Ah, Olha, muito incrível, né? É uma boa frase. excelente frase. Muito bom, não sabia dessa frase. Muito legal. É. Agostinho, gostaria de ouvir quais seriam? Adeodato, antes por isso, uns nomes seriam signos, outros significados não. Hum, Vamos ver o que ele vai querer dizer com isso aqui. Eu não entendi. Pois é, ficou bem confuso. Vamos ver se o Agostinho entendeu. Então, Agostinho, não te agradaria chamar significáveis aqueles que, não sendo signos signifiquem, assim como nominarmos visíveis ao que se pode ver e depois comodamente discutirmos? Não entendi. Essa Entenderam frase bem? ficou confusa porque ele fez um parâmetro de comparação que não foi paralelo. Uhum. Porque olha só, ãh, a segunda ali ficou muito, muito fácil de ver. A gente denomina visível, né? Porque se pode ver, tá? Então, visível, tipo, tipologia 2. Mas aquela primeira ali ficou confusa porque aqueles que não sendo signos signifiquem. Tipo, não é tipo assim, um parâmetro foi visão e o outro foi ser signo ou não. Acho que por isso que ficou confuso, não pareceu coeso o texto, né? E eu acho que Sim, daí, no caso, ele tá falando do. Eu acho que ele tá falando daquela discussão que a gente teve ali, do signo, do terceiro signo que tá representando ali o primeiro. Eu acho que é isso. Porque, tipo assim, ó, um texto sobre o retrato, ele
ele tá falando do retrato e tudo. Mas ele não. Digamos que ele tá falando do retrato, mas ele em si mesmo talvez não seja um signo do retrato. Talvez, mas quando tava na minha cabeça fez mais sentido. Mas vamos ver. O que que o professor acha? Agora eu acho que eu me enrolei. Tá, o começo do raciocínio eu mantenho, porque eu acho que Uhum. tá um paralelismo falso aí. Não tá coeso. Ó, de repente a Lucy Pimenta tem Vai a lá, Lúcia. solução. O que, Vai lá, professora? Lúcia. Manda. Eu tenho uma pergunta, na verdade. O que é esse signo? Se a gente vê o que o Agostinho está falando, o signo é como se fosse, digamos que uma etiqueta simbólica que tu coloca num objeto do mundo. Então, o mundo em si não é um signo, É porque uma ele não tá, identificação. digamos que ele, tipo, no meu entender, né, também não sou dono da obra do Agostinho, mas ele é um signo que a gente constrói, ele é abstrato, né, e ele remete a outra coisa. Então é parecido com a definição de representação, mas não chega a ser igual. Eu até já expliquei em outros lugares, a gente pode retomar, mas o signo é essa etiqueta que a gente coloca nas coisas que existem de verdade. Mas foi o que eu entendi. O que que o professor entendeu? Exatamente. É uma marca, né? O signo é uma marca de alguma coisa. Por exemplo, aqui. Vamos voltar. Quer ver? No texto, acho que isso vai ficar mais claro. Deixa eu pegar aqui em cima. Que ele fala da pedra, né? Uhum. Acho que aqui, ó. Ele vai falar bastante aqui, ó. Compreendendo que ao falar pelas próprias palavras significamos ou por outros signos, como ao expressarmos gestos ou letras. As coisas significadas nesses dois casos não deixam de ser signos ou coisas outras que signos não sejam, como ao proferirmos pedra. Por esse motivo, essa palavra seria signo, enquanto significa algo, mas o que por ela, pedra, seria significado, não seria signo. Deu para entender mais ou menos, Lúcia? Sim, eu entendi. Obrigada. É que essa parte a gente, como você entrou agora há pouco, a gente acabou de ler essa parte aqui um pouquinho antes de você entrar. Mas você vê É, como, eu acho que aqui é uma definição muito interessante de signo, né? Que ele está ligado a alguma coisa, algum objeto, né? O que não, até a gente estava falando do referente e do referente da representação, né? Pode falar, Raíssa. uhum. À vontade. Essa definição que ele está dando aí de signo, eu achei interessante. Ele diz aí que, por esse motivo, essa palavra seria signo enquanto significa algo, mas o que por ela, pedra, seria significado, não seria signo. O que quer dizer exatamente isso daí? Quando ele faz a primeira afirmação lá em cima, eu consigo entender, mas essa segunda não. O que ele quer dizer aqui? Mas o que por ela, pedra, seria significado, não seria signo? O que significa isso exatamente? Porque ela é referente. Ela é referente. É que Referente? daí, no que eu entendi, assim, tipo, o objeto pedra, se o símbolo, se a palavra estiver apontando para uma pedra que existe no mundo real, tipo, a pedra da rua que tu mora, Sim, então ela é um signo. Agora, signo. se eu pegar a palavra sozinha, só a palavra pedra, e não remeter a nada, for só uma coisa meio abstrata, então não tem um signo, porque ela não está significando. Ela é só uma palavra solta. Ela é só um conjunto de letras ali que está formando uma palavra, mas não está remetendo a nada que o sentido perceba. Eu entendi, mas só que eu consegui entender o raciocínio, né? Só que a partir do momento que a nossa mente, que nós já sabemos o que significa uma pedra, então automaticamente já vem em nossa mente o símbolo, né? Um símbolo da pedra. Assim, então, eu acho que a partir do momento que a gente já conhece algo, então esse segundo conceito aí que ele diz não é mais válido, né? Mas eu entendi o que ele quer dizer.
Mas é que assim, ó, digamos que tu imagine uma pedra, tá? Ok. Tu imagina uma pedra. Tu acha que essa pedra conceitual, ela consegue corresponder perfeitamente a alguma pedra que existe no mundo real? Existem Tipo, diferentes tipos de pedra, né? Então, pedra, ela pode ser ela tem várias formas, vários modelos, mas ainda assim não deixa de ser uma pedra, né? isso, eu concordo contigo, concordo com o professor. Mas o seguinte, ó, tu consegue, por exemplo, pegar uma pedra que, tipo assim, ó, tá, pensou numa pedra estilo tijolo, tá? Faz de conta que tijolo é pedra, né? Mas não é, tá? O tijolo que tu imaginar, será que tu vai encontrar no mundo? É que o tijolo não é um bom exemplo, porque o tijolo a gente pode fazer, né? Mas um Sim, basaltinho, tá? Um basaltinho. Vou imaginar uma pedra de basalto. ok. Será que eu consigo encontrar no mundo uma pedra exatamente com as mesmas dimensões, textura, peso, etc e tal, do que tá na minha imaginação? Não, porque, como eu disse, há diferentes tipos de pedra, né? Então, por exemplo, se eu o, é que eu não conheço muitas pedras, mas eu sei que existem muitas, né? Deixa eu ver Tem, aqui tem. o nome de uma pedra que, Ah, tem tipo, aquela que eu gosto muito, que é a Jade. jade, né? Tipo, eu botei aqui, pesquisei tipo de pedra. O que que é O tipo de pedra pode ser dividido principalmente em rochas, como granitos, mármore e Você pega para ardósia, mim, por favor, o carregador que está aqui. e pedras Passa por detrás preciosas, da cadeira, porque senão vai como coisar diamante. de trás da Sim, cadeira. diamante também. Da minha cadeira. Então, Isso. Pegar o carregador. ou seja, tem as pedras, O meu. as rochas, né? E tem as pedras Uhum. preciosas. Então, Ei, se você disser assim para mim, olha, você acha que você pode encontrar Professor. uma pedra como como diamante? Vamos botar diamante, que é uma pedra tá. preciosa, com as mesmas Sim. características do diamante, que não seja diamante, aí eu vou te dizer não, porque se tem as Uhum. mesmas características do diamante, né, vai Uhum. ser um diamante, né? Pelo menos eu entendo assim, não tem outra pedra. Sim. E eu perdi o raciocínio. O que a gente eu entrei no mundo Então, das não, pedras é que, aí, tipo assim, ó. Mas aí, não, é que daí, tipo assim, ó, eu acompanhei o raciocínio, achei maravilhoso. Mas é que eu acho que, assim, ó, o Santo Agostinho, ele tá argumentando, e eu concordo com ele nessa parte, que essa tá pedra, a gente a gente tá indo além dele, né? Mas, tipo, essa tá pedra, vamos chamar de pedra conceitual. Essa tá pedra conceitual, ela não significa, é tipo assim, ó, tu não consegue nem compartilhar ela com outras pessoas, porque ela tá na tua mente, né? Então, ela, em teoria, ela apontaria para tua mente. Eu concordo. Só que a tua mente não pode ser significada por outras pessoas. O que pode ser significado é o que tu falar. Mas o que tu tá pensando, a pedra que tu tá pensando, com diâmetro, tá pensando um indivíduo pedra, né? Não só as características. Uma pedrinha ali que tu encontrou, um diamantezinho que tu encontrou ali na esquina, ela tem essas características que eu falei, né? Espessura, peso, densidade, etc e tal. E não tem como tu dizer para uma pessoa, tu mostrar essa pedra para uma pessoa que, tipo assim, a pedra de verdade tu vai mostrar para a pessoa vai perceber a pedra e ela também vai montar um significado sobre um signo sobre aquilo. Mas a tua pedra mental, ela não pode ser percebida por ninguém. Então, tecnicamente, eu acho que ela não é um signo. Porque ela não. Só tu pode perceber tua própria. Porque a gente tem o problema das outras mentes, né? Que é um problema da filosofia da mente. Que a nossa mente é isolada, né? Então. Eu penso assim, o que o professor acha? Que pensa é, sobre essa aí? então, deixa. Então, se
naquela primeira definição lá, né, que... Sobe mais um pouquinho, Rafael, por favor. Claro, Aí. vamos lá. Por esse motivo, essa palavra seria signo enquanto significa algo. Enquanto ela tiver um significado, enquanto ela significar algo, ela é um signo. Mas a partir do momento que essa pedra, eu posso entender essa pedra de modo subjetivo, digamos assim, que ela está na minha mente, então eu vou conceber uma pedra de forma subjetiva na minha mente e outra pessoa vai conceber de uma maneira completamente diferente na mente dela. Então, quando é dessa forma, então ela não é um signo, é isso que ele está dizendo. Então, foi isso que eu entendi, certo? Eu acredito, eu pensei assim. Então a gente entrou num acordo? Oi? A gente entrou num acordo, então? Se for assim, eu consegui compreender. Se for na questão subjetiva da pedra, né? Então, de 31 de fato. 12 de 2005. O negócio que aqui eu tô pela conversa. Eu acho mais legal a gente tentar concordar, né? Não precisamos nem questão de entendimento ou não entender. É tipo a gente conversar bem e chegar em acordos ou no que der também, né? Uhum. No que der. Eu acho muito legal entendi. conversar com gente preparada. Eu acho muito bacana e agradeço. Vamos mais um pouquinho no texto? Vamos lá, então. Muito legal. Você vê como é interessante? Aí ele está falando aqui, eu achei muito interessante o debate. O Adeldá. Claro que sim. Foi muito, tá vendo? Só com uma coisinha vai gerando um monte de gancho. Isso é muito legal. Claro, e por exemplo, a professora Radisson é muito preparada, dá para ver ali, então, por isso que eu agradeci, achei super legal, muito preparo, parabéns, professor. Imagina. Aí o Adeodato responde, por certo agrada, Agostinho. Em que aqueles 4 signos que há pouco mencionasse por signos outros não poderiam ser significados? Adeodato, admira-me julgares tenha eu esquecido de que dantes juntos estabelecemos que a fala proferida seja signo que outro signo refere. Agostinho, dize-me sobre a diferença destes. Adeodato, quanto àqueles são visíveis e esse audíveis, por que não os aceitaríamos como nome? E se admitirmos serem significáveis? É verdade, muito boa pergunta. É muito interessante. Você vê, é um menino de 15 anos, 16 anos falando isso, né? Você vê como é fantástico, ó. Claro, é verdade, porque daí a gente está indo por um caminho aí do signo, palavra, é muito interessante. Pensar as fronteiras, tudo, isso é muito interessante. Vamos ver o que o Agostinho responde. Agostinho, inteiramente consisto e grato lhe sou. Mas, de novo, outro signo audível não significaria esses 4 signos? Como lembrar-se com os invisíveis ocorrer? Adeodato, recordo o que há pouco dissestes, ao responder que algo o nome significaria, e me ocorreu aqueles 4, Romulus, Roma, Virtude e Rio, que dado a voz que os pronuncio pela audição, o significado reconheço. Eu acho muito diferente aquele... o Virtude dos outros 3. Virtude é bem diferente, né? Ó, Rômulus deve ser o nome do Rômulo lá, do fundador de Roma. Roma pode ser o Império ou a cidade. Acho que naquela época era Império, né? Talvez até na Idade Média, acho que até devia ter caído já. E Rio é um pouco mais abstrato. Não chega a ser abstrato como Virtude, mas é abstrato. Tanto que
tem que botar é mais um adjetivo, né? Rio. É um substantivo, mas eu preciso, tipo, especificar o indivíduo. E virtude é completamente diferente. Sim. Nem devia estar aí. Eu acho que tem Marapuca aí por parte da Deodato aí nessa história aí. Tem uma coisa aí, porque, você lembra que ele fala ali do signo tem que ter um significante, né? Então, e a virtude? Como é que fica nessa história toda, né? Qual é o significante da virtude? Acho que tem umas pegadinhas aí por trás aí. É porque ele está dizendo, ele está citando as palavras que, se forem ditas, se chegar ao ouvido dele, ele está dizendo que ele vai reconhecer, né? Por isso que ele cita aí Romulus, Roma, Virtude, Rio. Quando a gente ouve essas palavras, a gente sabe do que se trata, né? Isso que ele está dizendo. Entende o que é virtude? Opa, virtude eu sei, se eu ouvir a palavra virtude, eu vou saber do que se trata, do que a pessoa está querendo dizer com isso, né? Romulus, Roma, Rio. Então, são palavras que ele conhece. Faz sentido. Faz sentido, com certeza. Sim, inclusive virtude é um dos conceitos, né, da cultura romana, né? Ele até chamou de virtus aí. E depois o Maquiavel até puxa lá para a filosofia política dele. Deixa eu ver aqui, será que tá em... É verdade, é verdade. Aí Agostinho responde: que diferença existe entre eles? Entre o signo visível e o significado da audição? Adeodato: entendo estarem distantes daquilo que nome denominamos. Deduzimos que aquilo que seria audível, signo, consistiria de outros signos. Pela audição, entenderíamos que certamente os audíveis teriam significados reais, em parte inteligível como virtude, mas não da mesma forma que os signos referentes ao visível como Rômulo, Roma e Rio. Aí, ó, a virtude, ele falando da virtude, tá vendo? O signo Rio é visível, mas ele é bem abstrato, né? Que nem ele como assim, discutiu o que a gente discutiu, né? Sim. É um signo ainda bem abstrato comparado com Roma e Rômulus. Muito diferente. Sim. Mas tá, vamos supor que eu consiga chegar num rio e observar enquanto rio. Mas sempre vai ser tipo um rio com um nome e uma história, né? Então, eu acho abstrato falar em rio. O que o professor acha? Vai lá, O que é abstrato para você, assim? Eu particularmente considero abstrato como tudo que sai. Só um pouquinho que eu vou sair daqui, tá tocando a música do Jackson 5. Ah, tá. É que eu tô na rua. Eu considero abstrato assim, ó. Existe o que é real e existe o que eu falo sobre o real. Aí quando eu falo sobre o real, eu tô produzindo um discurso, entre aspas, sobre algo que existe. Geralmente é uma descrição ou uma regularidade. Quando eu faço essa descrição ou essa regularidade, eu estou produzindo um discurso que ele é abstrato em relação ao que existe de fato. Então, por exemplo, se eu falo do conceito rio, é porque eu observei muitos reservatórios de água e que elas eram águas paradas dentro de um território específico e que não deságua em nenhuma cachoeira. Eu observei muitas e daí nisso eu percebi em comum delas essas características, e nisso exceção, tá? Só estou dando um exemplo. E aí eu criei o conceito rio. Ele é completamente abstrato. Ele é menos abstrato porque tá aí, né? Mas agora virtude, por exemplo, que daí tem a ver com ações, pensamentos, aí me parece mais abstrato ainda. E daí eu entendo assim, quando tem esse descolamento, é uma descrição, né? Eu estou criando um símbolo, talvez um signo, talvez o signo seja, agora conversando, talvez o signo seja, né? A existência do signo seja
o que gera ali a abstração. Não sei se eu viajei muito, o que vocês acham? Eu acredito que você tenha dado um conceito perfeito de abstração, mas só que a partir do momento que você diz que o rio é abstrato, você se contradiz, assim, no sentido de que, por exemplo, você diz que abstrato na verdade, você disse que abstrato é algo real, né? Na verdade, não foi isso que você disse. No meu entender, o abstrato ele é um discurso sobre o real. Sobre o real. Eu pesquisei aqui, ó, abstrato, ele significa, na verdade, ele é o contrário, né? Abstrato é que não é concreto. Se não é concreto, então não é real. O que possui alto grau de generalização, que resulta da abstração, né? Que não é concreto. Por exemplo, o amor, vamos colocar assim, né? O amor, que é um sentimento, ele é algo concreto ou ele é abstrato? Então, não, eu concordo que assim, ó, tem toda razão. É que eu fiz essa distinção, só que eu não expliquei direito. Mas, tipo assim, ó, no meu entender, o concreto é esse mundo que a gente percebe pelos sentidos, e o abstrato, daí, eu gero ele quando eu observo esse mundo concreto pelos sentidos. E daí, nesse caso, o amor, por exemplo, ele, no meu entender, ele também é uma abstração. É uma Porque abstração. uma abstração, no meu entender. Isso, exatamente. Mas eu posso gerar algo concreto com base nele. E aí vai ter uma coisa concreta. Mas Sim. O amor em si não é. Claro. Mas eu acho que eu expliquei mal essa parte, então eu agradeço por ter trazido a definição, ajudou a complementar. Por exemplo, se você ama alguém, a tua tia, o teu pai, tua mãe, então, né, é um sentimento ali, é algo abstrato, que ele se concretiza, né, com as tuas ações, com os teus gestos. Você é um filho obediente, né, teu pai e tua mãe, você abraça, dá carinho, né, isso daí já é algo mais concreto, né, resultado daquela abstração que é o amor, né. Agora, a partir do momento que você vê um rio, você é capaz de tocar ele, por mais história que ele tenha, ainda assim vai ser algo concreto, né? Não é abstrato, assim, como diz na definição aqui, né, que eu vi do Google, abstrato é algo que não é concreto, né? Se não é concreto, então não posso tocar. Então o rio não pode ser abstrato, né? Porque eu posso tocar no rio, então o rio é algo concreto, que eu posso ver, que eu posso tocar. Agora, a virtude é uma abstração, né? Eu não posso tocar na virtude. Rômulo é o nome de alguém, né? Eu posso tocar na pessoa, assim, entende? Roma é uma cidade, ela é uma cidade concreta. Eu posso ir lá em Roma, eu posso aprender o idioma lá em Roma, eu posso visitar Roma, entende? Eu vejo assim, né? Dessa forma. Ai, desculpa, eu tava pegando meu filho aqui. Então, aqui assim, ó, no meu entender, quando eu falo rio, tá? Rio, a palavra rio. Eu acho que se eu falo rio, tu pode perguntar que rio. Porque se eu falo assim, ó, o rio é caudaloso, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar de que rio você está falando, concorda? Tipo assim, ó, eu chego pra ti do nada e falo assim, ó, ô Hudson, eu adoro aquele rio. Tu vai me perguntar qual rio, mas tu sabe qual rio que eu tô falando de um rio. Então tu sabe que eu tô falando de água e não de terra, entendeu? Então, tipo, não sei se tu vai concordar, tá? Só tô lançando aqui. Mas, tipo, me parece que ele é abstrato nesse nível, né? É claro que se eu já tenho um contexto em que eu equivalo esse rio a um indivíduo rio, eu vou chamar indivíduo rio, né? Só preciso. Tá. Então, nesse caso, sim. Aí ele é concreto. Mas se eu não tiver essa combinação prévia de que eu tô falando, no meu entender é um conceito. Não chega a ser um sujeito. Pode falando que eu vou acalmar meu bebezinho que ele caiu. Ok. Vamos ler mais um pouquinho? Vamos lá, enquanto o professor Ricardo... Agostinho, concordo e reconheço, mas
Saberias que aquele proferido com voz articulada e que tem significado se denomina palavras? Adeodato, sei. Agostinho. Logo, o significado de nome provém da voz articulada. Ao dizermos que um homem eloquente faz uso de palavras virtuosas, de alguma forma, nomes ele utiliza. Quando em Terentius, Agostinho se referindo a uma passagem da comédia Andria Publius Terentius Afer, sei lá o que, o escravo se dirigiu a seu velho senhor, suplicou com palavras de bondade, pronunciando nomes. Adeodato, concordo. Agostinho, assentis, pois, que ao exprimirmos essas duas sílabas, verbo, palavra, o nome também seria significado, e por isso aquela constituiria signo desse. Adeodato, assinto. Agostinho, gostaria então que respondesse, dado que palavra seja signo do nome, a denominação rio seria signo de rio, e signo de uma realidade visível. Reconhece a diferença entre essa realidade e seu signo, e entre o signo e o nome que o significa? O que julga ser a diferença entre o nome do signo, que já vimos ser a palavra, e o mesmo nome cujo signo é a palavra? Interessante. Adeodato. Compreendo, por isso, a distinção entre o que seria significado por um nome e o significado pela palavra. Assim, rio seria uma palavra. Tudo que a gente estava falando, né? Que coisa incrível. E adiantou a discussão e nem sabia. Parabéns pra gente. Você viu que interessante? Vou até deixar aqui porque eu já sei que vai ser legal essa palavra. Assim, rio seria uma palavra, mas em tudo aquilo significado com a palavra. Pelo nome seria significado. De fato, aquele si que inicia o verso proposto por ti e aquele ex do qual, guiado pela razão, exaustivamente tratamos como palavra, mas não nome, seria semelhante a vários outros que encontramos, pelo que todos os nomes seriam palavras, porém nem todos os nomes seriam. Julgo a diferença ser clara entre a palavra e nome, ou seja, entre o signo do signo, que não significaria outro signo, e o signo daquele signo que poderiam significar outros. Gente, se virem aí, vai. Manda bala aí. Eu acho que ele tá falando de intermediação aí, viu? O intermediário. Se ele intermedia o signo com o concreto, será que ele continua sendo signo? Ou o signo o signo que está significando um signo, será que ele continua sendo signo se não está indo para o concreto? Eu acho que é isso que ele está indagando. E o que vocês acham? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é por isso que ele fez aquela distinção entre nome e palavra, né? E aí, o que vocês acham? Então, acho que é isso. A palavra, ela pode ser signo ou não. Eu acho que ela consegue, se ela está significando um signo, eu acho que ela deixa de ser signo. Quer dizer, ela não está significando, ela está remetendo a um signo. Então, ela não está remetendo ao mundo. Eu vou chamar de mundo, tal, porque é concreto. Desculpa meu filho no fundo aí. Mas se parou de remeter ao concreto, deixou de ser signo. Eu acho que esse é o argumento dele. O que vocês acham? Eu acho que é isso. O que você acha, Raísson? Você? Eu estava atrás de uma frase que eu
eu tirei do Eutífero, né, da obra do Platão, que me pareceu, eu acho que é justamente aí nessa parte aí que tá grifada aí, deixa eu ver. Gostaria, então, que respondesse, dado que a palavra seja signo do nome, a denominação rio seria signo de rio e signo de uma realidade visível. Reconheces a diferença entre esta realidade e seu signo, e entre este signo e o nome que o significa? O que julgas ser a diferença entre o nome do signo, que já vemos ser a palavra, e o mesmo nome cujo signo é a palavra? Aí, eu estava lembrando lá quando, lá nessa obra, né, que ele diz assim, então, a piedade é amada pelos deuses porque é piedade, ou é piedade porque é amada pelos deuses, né? Parece até É uma tautologia, né? Aí eu estava procurando ali. Então, é curioso, né? O que julga ser a diferença entre o nome do signo, que já vimos ser a palavra, ok, e o mesmo nome cujo signo é a palavra. É curioso isso daí, né? Interessante essa parte aí. Aí quando eu estava procurando, eu não ouvi a discussão de vocês, eu peço desculpas aí. Na verdade foi isso, a gente leu esse trecho e falou isso, né? Que talvez a palavra que remeta a um signo não seja um signo também, porque ela está intermediando ali, ela não tá falando do concreto. Existe meio que um colchão ali, ou uma camada simbólica, que dessa camada simbólica talvez ela não seja um signo, entendeu? É o que o professor acha. Ó, eu acho que ele vai matar isso no próximo parágrafo, hein? Vamos ver. Eu acho que ele vai matar aqui. Tá muito legal. Gente do céu, tá muito gostoso essa nossa troca de ideia. Eu acho que vai matar aqui, ó. Agostinho. Não assentirias que todos os cavalos animais seriam, mas em todo animal equino significaria? Eu acho que isso também está remetendo a essa discussão que vocês teve agora há pouco, que vocês tiveram, em relação ao rio. Sim, Aí nesse o caso professor animal, falou, mas é o mesmo teor a discussão, é conceito, né? O conceito de animal, o conceito de rio. eu acho que essa questão que o professor falou do rio ser abstrato está naquele sentido, Edson, de ser genérico. Rio que a gente está falando, porque rio eu posso falar que é assim descrever, assim como eu posso falar aqui nessa questão do animal. Mas que animal? Porque existem as categorias do equino e tudo mais. Eu acho que ele está nesse sentido. Assim, pensando também, por exemplo, você fala de um cachorro, eu não tenho cachorro, né? Mas eu sei que tem pessoas que têm 3 cachorros. Aí tu fala, ô cachorro, traz água pro cachorro. A pessoa vai perguntar qual indivíduo o cachorro está se remetendo. Porque daí eu não tenho, é um conceito, né? Cachorro, para eu saber, por exemplo, que eu não tenho que levar água para minha esposa, que eu tenho que levar pro cachorro. Então, bota lá cachorro. Não é pro meu primo, é pro cachorro. Não é pro meu filho, é pro cachorro. Então, o conceito de cachorro se apresenta, né? Tanto que dá esse ruído que acontece, porque a pessoa falou conceitualmente e não individualmente. Sim. Vamos ver aqui o que a Deodata responde. Quem duvidaria? Agostinho. Logo, entre nome e palavras, existiam diferenças como entre cavalo e animal, a não ser que impedido fosse de assentir e retrocedesse, pelo fato de que poderíamos usar a palavra verbo em outra acepção, a de declinação por tempos, como escrevo, escrevi, leio, li, que claramente não são nomes. Rapaz, tá complicando esse trem tudo aqui. Adeodato, disseste tudo aquilo que em mim dúvida suscitava. Agostinho, que isso não te preocupes. Por certo, dizemos signos em geral, tudo que significa algo, e também as palavras que aí estão. Sobre categorias, hein? Bonito. Ele significa, mas não necessariamente ele seja signo, né? Interessante que pode significar sem ser signo. São separados, né? Sim, é uma interessante. Ele coloca uma categoria dentro da outra, né? Interessante. Sim. Dizemos o mesmo dos símbolos militares.
mais próximos dos signos e não pertencentes às palavras. Assim, se dissessem, todo cavalo seria animal, e nem todo animal seria aquino, da mesma forma que toda palavra seria signo, e nem todo signo seria palavra. Acredito, dúvidas, não apresentar. Nossa, que coisa linda, hein? Vixe, Maria. Muito, né? Fala sério, hein? Fala sério. Isso é muito top. Interessante. Ah, essa hora o Raidson deve ter abrido um sorriso e falar, nossa, que bom que eu vim hoje. Que bom que eu apareci hoje aqui, Raidson. Pois não é, né? Essa é daquelas coisas para colocar na parede, bicho. É muito bonito isso aqui, bicho. Pois é, normalmente eu teria anotado isso daí, mas Agora vai demorar. Tirar uma foto. Você vai tirar uma aqui, ó, bem bonito. É que a filosofia é assim mesmo, é um exercício gostoso de fazer, sabe? Que a gente não consegue, tipo, fazer direto. Eu sou convivo com cientistas, né? Então eles não. Nem sempre eles querem filosofar sobre as coisas, eles já querem fechar a caixa preta. Não sei se vocês já ouviram falar do Bruno Latour, que ele fala que a ciência é cheia de caixas pretas, que é uma discussão que a gente fecha e não é bom discutir. A gente está discutindo que é a realidade, né? Sim, então, para a ciência é mais interessante dizer que a realidade é aquilo que tu observa e mede. Ponto. Se tu começar a filosofar em cima disso, tu vai começar a questionar um monte de coisa, tu vai tirar toda a base material da ciência. E daí o filósofo, por outro lado, ele pode argumentar em cima disso. E o cientista não consegue. Então é uma atividade muito gostosa, assim, que a gente perde um pouco nessa modernidade mais concreta. A gente perde de debater as bases da realidade, as bases da consciência, tudo, e a filosofia tem isso muito forte. Então eu acho que por isso que a gente se diverte e sente prazer, né, nisso aí, porque é uma coisa muito gostosa de fazer. Não, realmente. Só por essa frase aqui, rapaz do céu, só por essa frase aqui, esse livro já entrou no meu coração já. O cientista, ele não está interessado nessas coisas, né? Ele, por exemplo, ele cria a bomba atômica. Agora, a discussão sobre a moralidade, se isso é uma coisa boa, se isso é uma coisa má, se isso vai causar prejuízos a alguém, isso daí deixa para os filósofos, entendeu? Eles pensam dessa forma, entende? Pior que é verdade, né? Totalmente verdade. Lidar com isso aí. No máximo ele diz que pode ser usado para outros fins, mas ele não participa ativamente da discussão. Ele só cria tecnologia. Sim. Cientista é uma figura, né? Ele tem a importância, né, da ciência, obviamente, né? O cara repete 1000 vezes a mesma coisa em laboratório para dizer sempre que isso acontecer, assim será verdade, logo é um princípio científico, né? Então ele tem as preocupações deles lá, né? Trazem benefícios para a sociedade, né? Para eles mesmos. E é isso, né? Então a filosofia tem que se ocupar com essas questões mesmo, né? Que nos apresenta com a consciência, com a liberdade, com a vida, com a eternidade. Isso é natural que seja nos dado, né? Essas questões mesmo. Com certeza. Gente, vamos mais um pouquinho, que falta só mais 2 páginas para terminar esse capítulo, daí a gente vai pro... Meu, tá muito legal, mas então a gente vai ficar tarde inteira aqui. Vamos lá. Você viu que agora agora fechou muita coisa também, né? Adeodato, agora compreendo e aprovo plenamente que existe entre palavras em geral e nome a mesma diferença entre animal e equino. Agostinho, não sabes que quando dizemos animal, uma coisa seria o nome, trissilábico, proferido com a voz. Outra seria aquilo que se quer significar. Adeodato, há pouco isso assenti acerca das significações de todos os signos. Agostinho, não compreenderia que todos os signos diferem do que são, daquilo que significam? Assim, ao pronunciarmos o trissílabo animal, não estaríamos significando o que ele mesmo seria?
Deodato. De certa forma, não. Na verdade, dizemos signos não só a signos outros, quaisquer que sejam, mas ao que a si próprio significa, pois constituiria uma palavra e todas as palavras teriam signos. É verdade. Deixa eu ver mais um. Tá muito difícil esse texto, nossa. Agostinho. Quando pronunciamos o dissílabo verbo, algo parecido não encontraríamos? Na verdade, se tudo com algum significado fosse proferido com voz articulada, o significado de sílabo incluiria o próprio gênero. Assim consta. Agostinho. Com o nome não há similaridade? Certo que no meio o próprio nome significa todos os gêneros de nome neutros. Se querido, a que parte da oração corresponderia o nome? Podia responder, a não ser ao nome? É isso mesmo. Gostei da opinião do seu filho, professor. Foi boa. Deodato, dizes a verdade? Agostinho. Logo, são signos entre outras coisas que significam, isso fazem a si próprio. Deodato, concordo. Agostinho. Acaso ao dizermos conútil, conjunção, esse signo quadrissílabo compreenderias? De forma alguma, porquanto seja um nome e o que ele significa não são nomes. Boa. Acho que a gente pode encerrar aí por hoje, né? Sim. Por causa do... A gente encerrou certinho, daí vamos pro 5. Mas eu acho que daí ele tá falando... Eu acho interessante ser que ele falou do nome que ele significa não ser nome. Então para mim, este reforça esse ponto que a palavra ela pode servir como instrumento para sem ser significado nessa camada aí simbólica. E parece que ele comprova isso agora usando as palavras ali, os dissílabos, os trissílabos. Até inclusive ele usa isso aí, acho que até para mostrar, né, que eles podem ser só palavras mesmo, não necessariamente signos. Ele demonstra essa parte de norma gramatical. Sim. Bom, então a gente fica por aqui hoje. Deixa eu só parar a gravação. Agradeço todo mundo que veio. Rapaz, esse texto está muito bonito, né?